Vamos Ok. lá. Fernando, O que eu faço? não, você vai conversar comigo. Vamos conversar. Tá. Ok. Tá. Que mudança você quer na sua vida? Ah, nos últimos meses eu me vi perdendo algumas oportunidades de começar, de divulgar serviço, né? Divulgar serviço, na verdade. Sim. E tinha uma noção estranha de tempo, como, por exemplo, era como se o tempo voasse e eu não percebesse. Vou dar um Sim. exemplo. Eu fiquei de mandar um vídeo, um comentário para uma garota, uma amiga, nada romântico. Mas eu fiquei de falar para ela, isso era dia 31 de novembro. Eu me toquei disso, era dia 16 de dezembro. Gente, passou 16 dias e eu achei que era uma semana. Entendi. Isso foi estranho. E como você se sentiu? Mal, porque eu literalmente travei nesse meio tempo, né? Tá certo. Ah, isso é estranho, isso era... É tenso, é tenso. E o que você gostaria que mudasse? Acho que tem um pouco mais de atitude, um pouco Ah, mais de ir para cima, sabe? De uhum. fazer agora. Ok. Atitude. Isso, Você gostaria de ter mais atitude? isso, um pouquinho mais de agressividade. Pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que é isso, um pouquinho mais de agressividade. Tá certo. Como se chama seu pai? Benedito. O que ele faz? Ele é falecido. Há quanto tempo? Faz 1 ano e meio. O que ele fazia? Cadê você? Ah, antes ele era vendedor. Ele vendia caixa para papelão, mas isso foi acho que até 2011, mais ou menos 2012, ele perdeu a visão Uhum. e aí ele se aposentou e era dependente da minha mãe. Certo. Dependente assim, para levar ele nos lugares, fazer as coisas, Sim. esse tipo de coisa por conta da perda da visão e a dificuldade de adaptação depois dos 60 anos. O que fez ele perder a visão? Glaucoma, um tipo de infarto, Uhum. obstrução de veia, alguma coisa assim. Claro. Certo. Sua mãe faz o quê? Fazia. Minha mãe é vendedora. Ela vende ferro para construção civil. Ela Uhum. vende para depósito de material para construção. E você tem irmãos? Só por parte de pai, com quem eu não converso. Tem um com o qual eu converso às vezes, mas os outros não. A gente nunca teve relação fácil. Quantos irmãos você tem? 2 casais. Tá. Por parte de pai, né? Isso. E você não conversa com quem? Eu basicamente não converso com nenhum. Nenhum deles. Nenhum dos 4 irmãos. 2 É, irmãs tem e 2 irmãos, é isso, né? isso. Tem um que a gente troca mensagem uma vez por ano, ou duas, alguma coisa assim. Mas isso começou de uns 2, 3 anos para cá. O que houve? Ah, ele apareceu, ele estava sumido. Certo. Aí ele apareceu.
Aí você foi, então, criado sozinho. Sim. Isso, Na sua família, você foi criado sozinho. sim. E você que lugar você ocupa na ordem dos irmãos? Eu sou o caçula. Sim. Sim. Você tem papel e caneta para anotar? Bem, Pessoal, quem tiver agora no Instagram, tá? Nós estamos fazendo a constelação e, infelizmente, vocês não vão conseguir acompanhar por aí, né? Porque a gente está fazendo no YouTube e no Google Meet, né? Quem quiser. Cicleia, por exemplo, tá? Lá no grupo do clube, tem um link para entrar aqui direto. E quem tiver aí que quiser entrar, tá? Quiser entrar direto aqui com a gente, pode entrar pelo link da bio, hein? Ok. Kleber, você sabe como é que eu consigo... tem como destacar uma cena, alguma coisa assim? Destacar? Tem como fazer um destaque? Para mim, se eu passar o mouse em qualquer pessoa da tela aqui, aparece no meio um marcar, é tipo um pin. Aí fica marcado para mim. Agora, para quem é o host, normalmente não tem destaque, igual o Zoom, né? Não tem, né? Tem que ser por aí. Tá, eu queria que vocês, né, dessem dar uma olhada, mas eu acho que o principal aqui para você vai destacar, tá, esse campo que apareceu aqui com o meu nome, tá? Essa bola branca aqui, sim. e aí você destaca. Quem quiser destacar, tudo bem, pode destacar. As pessoas podem destacar, viu, João? Então cada um. Você e o campo, né? Cada um pode destacar aí se quiser, né? Isso. Perfeito. Então, Fernando, uma constelação completa, ela vai ser um pouco demorada, tá? E nós não temos todo esse tempo. Mas a gente vai olhar para isso agora, tá? E eu queria sugerir para você, alguns elementos, tá? Para a gente trabalhar nessa constelação. Isso aqui, gente, todo mundo que está olhando, tá? Quem está vindo pela primeira vez, é um campo de constelação, tá? É onde as coisas se desenrolam. Tá? Aqui em cima. Esses bonecos aqui, eles são elementos, tá? Eles representam pessoas, representam situações, representam emoções, o que a gente... Quando eu falo elemento, então, a gente vai buscar um desses elementos. Não tem uma regra para escolher, tá? Isso aqui vai ser emocional, tá? Então, Fernando, quero que você anote aí, tá? O primeiro elemento, e a Alessandra pode ajudar aqui no chat. Por favor? Pode falar. Eu queria que vocês desativassem o som. Não, eu não estou conseguindo ver o campo. Aqui na sala não está dando para ver o campo. Vocês têm que ir lá, tem que achar onde ele está, tá? Tem que ver. Ele, no geral, ele é uma das pessoas aí. Está com o meu nome. Mas ele não aparece no ele não aparece, João. Para mim também não estava aparecendo. Tem que alterar o layout. Alterar o layout, gente. Vai nos três pontinhos. Para mim também não estava aparecendo. Aí o Kleber alterou o layout, apareceu. Clique em alterar layout e vai dar uma opção de mais pessoas. Você coloca mosaico e arrasta a setinha para a direita. E aí? Já fiz isso. Deu? Mas tem um destaque aqui, né, gente?
Como é que eu escolho o destaque? Agora deu, tem que puxar realmente. Não, mas agora eu coloquei o destaque, está aparecendo para todo mundo? Dá para ver o campo, mas ele não está destacado. Ah, que interessante, porque ele tem aqui o destaque, né? Mas eu não sei se destaca o João mesmo. Aqui, mosaico, tá aí. Não, João, o destaque é só para você. O Meet é um pouco diferente do Zoom. Você não consegue colocar em destaque que a gente faz no Clube. Eu entendi, mas agora está no mosaico aí, tá vendo? Deu certo? As alterações que você está fazendo aí aparecem só para você, não aparece para a gente. Não, eu entendi, mas agora que eu fiz o mosaico, aí mudou para vocês? Eu alterar layout? Não, então, é só para você que aparece. Só para você. Ah, entendi. Então cada um tem que fazer isso aí, né? Exatamente, cada um põe onde quiser na tela. Então, vocês acharam o campo aí, então? Sim. Sim, Tá. agora aparece. Pessoal do Instagram, eu vou encerrar aqui a transmissão no Instagram, tá? Quero agradecer muito a participação de vocês. E aí, né, quem quiser, vai lá no YouTube ou vem aqui para a nossa sala do Google Meet, tá? Obrigadão. Até a próxima. Eu não vi o campo. Quem não viu o campo? Eu, Alterou o layout? Conseguiu achar para alterar o layout? não, É nos 3 pontinhos. assim, da minha Você viu? tela. Isso, da sua tela. Mas não aparece alterar layout. Aparece tela cheia, minimizar vídeo e cancelar só. Eita. Era para estar É do lá lado da embaixo, tela do lado, cheia. é bem lá embaixo, do ladinho do botão vermelho. Não consigo ver, não. Você consegue ver as pessoas que estão aqui? Consigo. Então, bem, aí uma dessas pessoas é o campo. Uma dessas pessoas é o Tem campo. Só alguém aí que está com celular, que conseguiu fazer essa alteração de layout pelo celular, para tentar é o orientar celular. a Loreta? É o celular que não dá para fazer, né, infelizmente. É. Que pena. Tá bom. Eu vou precisar continuar aqui, tá, gente? Enquanto. Aí vocês vão acompanhando, tá? Porque vai dar para acompanhar mesmo sem o campo, tá bom? Mas aí vocês precisam usar a imaginação, eu vou trabalhar um pouquinho com a imaginação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai, então, determinar os elementos, tá? Então, Fernando, um dos elementos vai ser atitude, tá? Atitude, ok. Isso. O segundo elemento vai ser você, Fernando, tá? Ok. O terceiro elemento vai ser o seu pai. Ok. A mulher do seu pai, Minha mãe, sem ser a sua mãe. não conheço. Ela é antes da sua Bem mãe. antes. Tá? Bem Então, antes. ela vem bem antes. Sabe o nome dela? Crisógona. Como? Crisógona. Cris. Você está inventando? Acho que pode ser. Você está inventando um nome ou é o nome dela mesmo? É o nome dela. Certo. Tá. Tá aí Mandei na mensagem. Tá. O seu pai separou dela? Assim, foi Não. uma separação? O que aconteceu? Ele não separou dela. Acho que no final, início dos anos 80, ele era de Maceió. Ele era de Anadia. Aí ele casou com ela, eles moraram em Maceió. E aí, no início dos anos 80, ele veio para São Paulo e ficou por aqui. E deixou ela aí com os meus 4 irmãos. Certo. Aí ele conheceu a minha mãe, me tiveram, e depois acho que o sogro dele achou ele aqui. Certo. Eu suponho que se não tivessem achado ele aqui, ele
talvez não tivesse voltado a ter contato, demorasse mais para voltar a ter contato. Tá. Então, eu falei o primeiro elemento, atitude, o segundo, Fernando, terceiro, pai, mãe, e a primeira, esposa do seu pai, tá? A Crisógono. Sim. Ok. Tá bom. Você está vendo o campo, né, Fernando? Então, na ordem que você quiser, tá? Então, pensa... Eu vou colocar um outro elemento aqui, tá? Porque ele está aqui, tá? Coloca o glaucoma. Ok. Aí, gente, quando o Fernando ele vai escolher algumas pessoas, você fala se você pode participar ou não, tá? Porque algumas pessoas não estão vendo o campo, por exemplo, né? Aí não dá para participar, se não estiver vendo o campo. Tá? Mas se estiver vendo o campo, aí dá para participar como representante, tá? Então, eu quero que você escolha qual primeiro elemento vai entrar no campo. Desses que você tem na lista, qual que você quer que entre primeiro? Qual você sente que você quer que entre primeiro? Na lista que você tem. Colocou minha mãe. Sua mãe? Isso. Tá. Você é que decide, tá? O primeiro Tá. elemento é mãe. Escolhe uma das pessoas que está aí para representar a sua mãe. Eu não estou vendo. Isso. Tira o destaque do campo, né? Boa. Nanda. Nanda, você aceita representar a mãe dele? Aceito. Tá. Então, vamos... agora você escolhe um dos bonequinhos que está aqui, qualquer um que você sentir, tá? Não precisa escolher muito, é só sentir qual o elemento que vai representar a sua mãe. Pode ser o de branco, que está na frente, do lado do cabeça laranja. Esse né? mesmo. E ele vai aonde que você quer que eu coloque aqui? Em que lugar? Aí aonde? ali onde está a sua mão. Vamos lá, eu rodei aqui, onde você quer? Então vamos lá. Do meio para o seu lado, um pouco para a esquerda agora. Esquerda. Sua direita, desculpa. Desse lado, mais para a direita. Aí. É aqui, né? Aí? Isso. Ok, Nanda, você está representando a mãe, tá? Sente alguma coisa, Nanda? Não. Não. Nada diferente. Perfeito. Qual o próximo elemento que entra, Fernando? Eu tenho que escolher todos, né? No final das contas. Isso, mas... Pode ser meu pai. O pai, tá? Qual das pessoas você quer aí? Olha, escolhe uma pessoa para representar seu pai. É indiferente ser homem, mulher, tá? E você fica à vontade, tá? Pode ser o Dax. Ok. Andrei, você aceita representar o pai dele? E qual dos bonecos? Pode ir, tá? Sou eu que escolho? Não, é o Fernando. Isso. Pode ser o verdinho com cabelo preto que parece a... É isso aí, o de trás, o de trás. O de trás do seu lado direito, esse mesmo. Pode jogar ele perto do vermelho aqui. Isso aí. Nanda, a entrada desse elemento muda alguma coisa? Trouxe um peso. Um peso nos ombros, um peso nas costas. Ok. Andrei, o que você sente entrando aí? Eu sinto algum tipo de incômodo, mas eu não sei explicar qual é. Apenas eu fico incomodado de estar onde eu estou. Incomodado de estar nesse lugar aí. Sim, exatamente nesse lugar.
Certo. Próximo, Fernando. Pode ser a crisógona. Certo. E quem vai representar? Pode ser a Angelita? Angelita? Você aceita representar? A primeira esposa? Tem que dar um ok ou fala. Ó. Essa está sem som. Agora acho que sim. Aceita? Não sei porquê, mas eu já imaginava que ia ser. Ok. Perfeito. Então, aceita, né? Precisa falar que aceita. Tá? Qual elemento? Qual dos Pode bonecos? ser o vermelhinho com cabeça amarela. Que Esse? já tá. É isso aí. Vai Aí aonde? pode jogar perto do garotinho verde aí. Lá no fundo, lá no fundo. Lá. Ah, aqui? Isso. Bem perto do garotinho verde aí. Bem perto. Muito perto. Esses elementos de fora não podem representar nada, tá, Fernando? Tá bom. Tá Não, bom. era só para se achar, Para ter se situar. referência, né? Só para não. Ah. Ok. Nanda, e agora? Na hora que ele escolheu esse elemento, eu senti uma punhalada no peito, uma fisgada, certa frustração, raiva. Raiva, frustração. O pai? Me causa estranheza. Eu continuo com uma sensação de deslocamento, como se eu tivesse deslocado, sabe? Estivesse distante. Certo. E Angelita? O que sente? Eu senti, na verdade, um pouco de ansiedade, um pouquinho de desconforto na garganta. Desconforto na garganta e ansiedade. Isso depois de entrar, antes? Quando tu colocou o bonequinho ali no campo, ali eu já pude sentir um pouquinho de ansiedade, Certo. um desconforto na garganta. Perfeito. Próximo elemento. É atitude. E quem vai representar a atitude? Pode ser a Loreta. Ixi. Eu já sabia. Aceito. Certo. Você está conseguindo ver o campo agora, né, Lu? Tô. Ok. E qual boneco que representa a atitude? A gente está aqui do seu lado direito, no extremo direito aqui, bem para frente, o cabecinha preta aí, de tatuagem. Esse? Não, mais para frente. Vai ter que esticar, prova. Estica tudo que você pode aí, o cabecinha preta do fundo aí. Esse aí. Ele vai aonde? Pode colocar ele um palmo para frente da minha mãe. Aqui? Aí, isso. Você pode escolher, tá, o jeito para onde ele olha, tudo, tá? É? Ah, então. O que eu vou falar? Ó, a cabecinha amarela tá assim. Assim, ó. Ó a ponta da minha mão aqui. Sim. Aí ela tem que virar assim. Prova. Esse movimento aqui para a direita. Meio que 45 graus para a direita. Isso. É isso. Ah, e o cabecinha preta que a gente acabou de colocar, ele pode virar 90 graus para a esquerda. Sim? Aí, tá bom. Ok. A mãe, o que sente?
Um aperto muito forte no peito. A cabeça também ficou meio estranha, pesada. É um sentimento de indignação. Indignação. Uhum. E o pai? Eu tive vontade de olhar para ele e chegar mais perto. Desse elemento? Sim. Sim? Mais perto. Um pouco mais. Isso. Ok, se sente como? Curioso. Me sinto curioso. Me sinto querendo ouvir o que ele tem para falar. Querendo ouvir o que ele tem para falar. Interessante. Perfeito. Crisógono. Logo antes dele colocar o bonequinho, acho que ali ele é o preto ali. O sentimento que veio, na verdade, e eu. Veio essa frase na minha mente. E eu. E eu. Sim. E eu. Entende? E a atitude se sente como? Eu? Por isso eu estava até paralisada, toda paralisada, e o olhar distante, não vendo nada. Parado, o olho nem pisca, nada assim. Não olha nada. Não. Tá certo. Qual o próximo elemento? Eu entro como elemento? Isso. Então é eu. E quem você escolhe para representar você? Pode ser a Sandra? Pode. Sandra, você aceita representar o Fernando? Aceito, muito obrigada. Certo. E qual o elemento que representa você? Onde você pegou aquela cabeça preta? Sim. Do lado tem um de amarelo. Sim. Do lado tem um de azul. Na Sim. frente do de azul tem um preto também. Sim. É esse. Muito bem. Fernando, aonde vai esse elemento que representa você? Ele pode vir do lado do vermelho aqui. Na outra ponta que você pegou. Você pegou esse... Não, na outra ponta, mais para frente. Tem um vermelho que é o último aqui do lado esquerdo. Isso. Mais para frente um pouco. Mais para frente um pouco. Mais um pouco. Aí. Nanda, como é que você está? Ansiosa, com o peito apertado. É a respiração meio estranha, meio diferente. Ansiosa. O pai, como está se sentindo? Eu me sinto tranquilo, porém eu queria ter uma visão melhor para todos. É como se eu não conseguisse ver todo mundo, sabe? Se todo mundo estivesse um pouco escondido de mim, sabe? Eu sentisse que todo mundo estivesse com medo, sabe? Como se todo mundo tivesse com medo de você? Sim. A primeira esposa? É como se eu me sentisse onde tem muita gente. Sabe? Como se eu me sentisse assim, nossa, tem muita gente, muita gente. Vem o sentimento assim, tipo, um pouquinho de desconforto, não seria bem essa, acho que é essa palavra, mas muita gente. Muita gente, perfeito. Muito bem. Atitude? Ainda paralisada, olhando, toda paralisada, não enxergo os elementos, o vermelho, o verde, o preto, e tenho vontade de olhar para o elemento branco. Tem vontade de olhar para o elemento branco. Isso. Você quer olhar? Quero. Como se sente olhando para o elemento branco? Olho com um olhar de julgamento, censurando. Censurando?
Isso. O elemento que representa o Fernando? É como se tivesse levado um impacto e acordado. Quando eu fui para o campo, eu levei um sacudão, assim, parece que eu caí de paraquedas mesmo na vida. E nesse momento que eu entrei, um peso absurdo nos ombros. Certo. Chega assim, dá uma angústia, o peso nas costas ressoa no peito e dá uma angústia, e eu não vou conseguir ficar aí desse jeito, eu preciso olhar para a direção do que está acontecendo. Esse negócio de eu ficar assim, parece isolado, não está me deixando mal, não está bom. Não está bom, você está se sentindo isolado. Quando a atitude falou de virar para o branco, me deu uma taquicardia, assim, bem forte. E eu mudei também, assim, ele com um olhar de o elemento atitude, com autoridade, a cabeça só com vontade de olhar para cima, como se fosse assim, eu sou tudo, e estivesse enfrentando o branco, entendeu? Certo. Agora falta o glaucoma. Tem como eu me mexer um pouquinho, professor, por favor? Tem sim. O que você gostaria de fazer? Eu quero ficar não tão assim de lado, mas olhando de frente para tudo que está acontecendo ali. E deixa de costas para a borda do campo. E de frente para tudo que está acontecendo. Isso. Como se sente? Aliviou a pressão nas costas. Certo. Fala, Angelita, quer falar alguma coisa? Sim, professor, eu comecei, tipo, no meu pé direito, é como se ele estivesse dando umas fisgadas, querendo se aproximar, tipo, do branco. Como se você quisesse se aproximar do branco. Isso, como se eu estivesse, tipo, querendo caminhar, vamos dizer assim. Certo. Tá bom. Já te atendo, tá? Fernando, quem pode representar, né, o glaucoma? Pode ser o Kleber? Kleber, você aceita? Aceito. Sim. Qual dos elementos? Do seu lado, tem um verde, um bonequinho pequeno azul, um bonequinho um pouquinho maior vermelho e um grande verde com a cabeça amarela. É o menorzinho azul. Esse aqui? Isso. Ele vai aonde? Pode colocar ele perto de mim. Aqui? É. Bem. Nanda, como está? Nada mudou, João. Continuo com aquele aperto no peito. Sim. Igual, é igual. O pai, como está? Eu senti um incômodo terrível, terrível. Como se eu tivesse com a perna cansada. Eu não quero ficar mais no meio. Eu quero ir para uma ponta. Quero sair do meio e ir para uma ponta. Aquela ponta esquerda, depois dos 8 bonecos. Fernando, vai observando, tá? Tudo isso, tá certo? E vai sentindo se isso, tá? O que isso te traz, tá? E se isso faz sentido para você. Eu queria te perguntar, a gente está no filme certo, assim? Está fazendo sentido o que os elementos sentem, o que os elementos falam? Presta atenção nisso, tá bom? Tá. Aonde? Vai?
para depois dos 2 bonecos, como se eu quisesse que essa dor passasse, sabe? Essa dor na perna passasse para o outro lado, professor. Para cá? Mas eu não queria olhar, eu queria olhar para um outro lado. Não é no canto direito dele, Andrei? Ali no meio da atitude da mãe? Não, Fernando. É entre esses dois. Deixa ele. Deixa ele. É entre esses dois, só que olhando para fora, com medo de olhar para dentro, com medo de dor. Mas é nesse lugar aqui que você está? Sim. Um pouco mais centralizado, na verdade, entre esses dois, tá? Isso. Ok. Como se sente agora? Melhor, porém cansado. Não sei dizer. Cansado, cansaço. Perfeito. A primeira esposa, a Crisógono? Eu senti um aperto no peito, uma fisgada no peito. Uhum. E o que vem assim é como se fosse coração, infarte, não sei, foi o que veio na mente. Tá, uma fisgada no peito com um infarto, alguma coisa assim. Isso. Ok. Loreta? Quando colocou o glaucoma, a autoridade que eu estava e a arrogância parei de sentir e voltei a ficar olhar distante. E quando movimentou o pai, que é o verde, eu passei a ficar olhando para o chão e enxergando a mãe, que eu não enxergava antes. Você não estava enxergando a mãe? Não, eu só ficava com um tom assim, de autoridade, julgamento. A atitude era de julgamento e de olhar para cima. Isso, de autoridade, assim, mas eu não enxergava. Aí agora eu já me rebaixei olhando para o chão e enxergo. Enxergo, olha só. Quando movimentou o verdinho. Faz sentido isso, Fernando? Faz. Sim. Fernando, o elemento que representa o Fernando? Quando o glaucoma entrou e ficou ali do meu lado, o meu lado direito está queimando, assim, pesado, queimando demais, assim. É quase insuportável, assim. É insuportável isso. Tá? Meu lado direito todo está queimando, ardendo, machucado. Ok. A sua mãe só teve você de filho, Fernando? Sim. Tem alguma história de aborto? Não que eu saiba. Ok. O glaucoma? João, desde o momento em que o elemento verde, aí representando o pai, entrou, me deu muito sono. E não sei por que eu fiquei assim. Meu foco está em cima desse elemento pai. E quando esse elemento glaucoma entrou no campo, estava só com esse sono, um sono muito forte. Quando o elemento pai se movimentou e ficou olhando para fora do campo, me deu muita dor aqui nessa região das costas, aqui para baixo dos rins. Ficou incômodo, durou uns 3, 4 minutos esse incômodo, e eu continuo com muito sono. E o meu foco está nesse elemento pai. Certo. Nós temos aqui, Fernando, algumas coisas, tá? Que a gente mostra, tá? O pai, ele, de alguma forma, em algum momento se recusa a ver, tá? A olhar para isso. Se isola. Você entra no campo também isolado, olhando para fora, tá? Mas, de repente, começa a olhar e observar tudo isso. A Crisógona, que está aqui, ela está excluída disso aqui. Ela vê isso como um monte de gente, mas ela está
excluída aqui. Tá? Ninguém olha para ela. Tá? Nenhum elemento olha. Ela vê tudo, mas ninguém olha para ela. Nenhum elemento aqui olha para isso. A atitude é uma atitude de arrogância no começo, né, quando tem, né, quando está aqui quando está com seu pai olhando para ela. Mas na medida em que ele vai mudando de posição e na medida em que ele vai, a atitude ela começa a ser uma outra atitude, uma atitude mais de humildade. E agora ela consegue. Antes ele não conseguia olhar e não conseguia ver essa mãe, apesar de estar olhando, não conseguia ver. Mas agora consegue ver. A mãe, pode falar o que você sente. Na verdade, quando o pai virou de costas, me deu uma raiva, um peso. É como se tudo tivesse por minha conta, assim. Como se tudo tivesse nas minhas costas. Como se ele estivesse se isentando das responsabilidades dele. E um aperto no peito, um peso e uma raiva. Certo. Pode falar, Loreta, atitude. Como passei a ter o olhar de humildade, é assim, estou com as perninhas abertas, a sensação de paralisada, olhando para baixo e querendo falar assim, desculpa, minha mãe, perdão, mas eu não tenho como fazer nada, não consigo fazer nada. Tá certo. Você se refere como sua mãe. Olhando para a mãe, isso. Que é com humildade, assim, e paralisada com os bracinhos, os pés, tudo sem conseguir mexer, e pedindo desculpa, perdão, mas infelizmente eu não consigo fazer nada. É a fala, entendeu? Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada, minha mãe. Não consigo fazer nada, minha mãe. Isso. Okay. Certo. Ok. Fala, Andrei. Eu sinto vontade de olhar para ele, porém eu sei que vai doer. Fisicamente, vai doer. Olhar para quem? Olhar para o Fernando. Na mesa. Tá? Mas você acha que sente que vai doer? Sim, vai doer. Fisicamente, não é emocionalmente. Fisicamente. Entendi. Mas eu quero olhar. Entendeu? Então, assim? Isso. Então fala pro Fernando, fala, eu vejo você. Fernando, eu vejo você. E fala, e dói muito? Dói isso? Dói? Dói fisicamente olhar para você. Dói as pernas, dói as costas. Mas é uma dor suportável, tá? Porém bem dolorosa. Mas vale a pena a dor. Ela compensa. O que sente, Sandra, que está representando o Fernando? Nossa, uma raiva assim que eu mataria. Mataria tranquilamente qualquer um que atravessasse meu caminho. Muita raiva, muita raiva. Muita raiva disso tudo. Como é o pai olhar para você? Não gosto. Não gosto. Não é não é isso que ele fez e não é isso que vai fazer a diferença. Não agora. É revolta, assim, uma revolta. A atitude? Loreta. Você não interfira na constelação. Quando virou o bonequinho verde, até esqueci agora.
Quando virou o pai ali, o branquinho verde. Ai, gente, como é que eu senti? Eu senti medo e aperto no coração, assim, uma palpitação e uma sensação de medo. Medo e aperto no coração. Isso. Certo. Angelita? Para mim, vem como marido, a primeira palavra, e eu vou. Eu vou. Eu vou. Tipo, a vontade de movimentar, tipo, vou até o bonequinho verde, mas vinha, olhava como pai, tipo, um olhar assim, tipo, pai, e a palavra dele. Uhum. Foi o que, tipo assim, o que veio à mente, assim, e a garganta, né? A garganta, por um momento ali, ela sumiu e voltou novamente, tipo, uma ardência na garganta. Tipo, eu preciso falar. Você quer ir em direção ao pai. Exato. E você sabe o que você precisa falar? Onde está bom para você? Você fala. Eu quero ficar, não digo no meio, mas que eu possa ficar. Não, não, não. No meio dos dois, mas eu digo assim, não entre os dois. De frente, como se eu tivesse. Mais pra lá. Não, pra lá. Pra trás, pra trás. De frente para os dois, como se eu estivesse olhando aí, que eu pudesse enxergar os dois, exatamente. Mais pro lado do Fernando. Mas eu quero olhar para os dois. Aí tá bom? Uhum. Tem vontade de falar alguma coisa? Eu vejo os dois. Fala, eu vejo vocês. Eu vejo vocês. E preciso que vocês me vejam. Isso, fala para eles. Eu preciso que você. Preciso. Eu preciso que vocês me vejam. Eu estou aqui. Me faço presente. Atitude. Tá sem som, tá sem som. É sensação de tremor e medo quando ela falava isso, que precisava Tremor ver. e Né? medo. É. A atitude tem tremor e medo quando fala isso. É. E como você olha para a mãe agora, nesse momento? Para onde é o seu olhar? O que te chama a atenção? Não, eu não estava olhando para não. Não Não. estava olhando. Para nada, olhando por nada e só senti tremor e medo. Tremor e medo. É. Ok. Tá certo. Fernando. Isso. De quem você gostaria de ter mais informação nesse momento? Quem você gostaria? Qual dos elementos você gostaria de ter mais informação? Da mãe. Da mãe. Não, de mim. Tá. Primeiro, vamos fazer primeiro da mãe, depois de você? Pode ser? Primeiro eu, depois a mãe. Tá. Então, primeiro, Sandra. Foi um movimento muito interessante. Essa primeira esposa se aproximar e se colocar na presença, ocupar o lugar dela, foi muito para todas as sensações que eu estava sentindo. Como se, agora sim, eu consigo olhar para esse pai. Ele precisa assumir essa verdade, ele precisa assumir o lugar dele de homem e falar o que tem que ser falado. Aí, para mim, fica confortável. Foi a solução para mim, foi ela dizer, não, só um pouquinho, eu tenho meu lugar e agora eu, como filho dele, fico esperando que ele assuma mesmo esse lugar de homem, e aí me aliviou todas as sensações. Ok. Muito bem. De alguma forma, tá? De alguma forma, a gente já está olhando algumas coisas aqui que são importantes, né? Atitude,
Pode falar, Loreta. Posso falar? Não, assim, quando a última pessoa ficou falando, eu fui sentindo mais medo, mais medo. Mais medo ainda, atitude de medo agora, né? Uhum. Olha só, a gente já teve a atitude de arrogância, já passamos pela atitude de Humildade. e agora estamos no medo. Tá? E está tudo isso acontecendo aí, nesse momento, né? Com essa confusão de atitude, né, de acordo com algumas coisas, é interessante, né? E agora, quem você quer ouvir, Fernando, então? A mãe. A mãe. João, quando a Crisógona chegou perto, eu senti dor nas pernas, eu senti muita raiva, não queria ela perto do meu filho ali. Mas quando ele falou que estava confortável, aliviou um pouco essa raiva minha. Mas o problema é eu estar longe demais dentro dessa situação. Agora se sente longe. Eu queria estar perto dele. Mas agora você se sente longe. Uhum. Vamos lá. Angelita? Eu sou primeira. Eu sou primeiro. Eu vim primeiro. Ok. Bom. Atitude, Loreta? A atitude de olha, enxerga a mãe e vê a de branco querendo ir, olhando e querendo ir em direção aos três aí. Só que ela não consegue, entendeu? Ela olha com vontade de ir, mas não consegue. Certo. Amém. Como está o glaucoma? João, quando o elemento verde aí representando o pai disse que queria ver o Fernando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: você quer me ver, mas não quero te ver. Tipo, assim, com diferença, sabe? Ele falou: quero te ver, eu vejo você. Na minha cabeça vem assim, mas eu não quero ficar te vendo, eu não quero ter contato visual com você. Para mim é indiferente. É a sensação que eu tenho. Sabe? Certo. Ok. Fernanda, quem mais você gostaria de saber agora do que sente, do que mais informação? Eu tô curioso para saber o que o pai pensa depois dessas mudanças aí. Ok, pai. O que eu sinto de vontade é de entender por que ele não responde o olhar. É a sensação que eu tenho, de um olhar não correspondido. Sensação de incompreensão. Eu realmente me sinto incompreendido. Entende? Então, eu tenho vontade de ir até ele, porém, eu não acho que eu devo ir. Eu acho que eu devo ficar onde eu estou. Mas a vontade é de estar perto dele, né? Sem ninguém perto. Porém, eu não tenho coragem. Então fala isso para ele. Eu quero ficar perto de você, mas não tenho coragem. Eu quero ficar perto de você, mas eu não tenho coragem. Sinto muito. Eu sinto muito. Quando você fala isso, como você fica? Estou me sentindo extremamente mal. De que jeito? Qual o sentimento? Qual a emoção? Tristeza. Tristeza absoluta. Uma tristeza avassaladora. Algo extremamente forte, extremamente pesado, porém não muda a atitude. Não muda a atitude. Porém é algo extremamente pesado. É uma tristeza como se fosse uma pedra nas costas, como se fosse uma pedra nas pernas. Ela não deixa eu me mexer, ela não deixa eu nem querer realmente mais chegar perto dele.
nem de ninguém. É curioso. Certo. Muito bem. Fernando, mais alguém? Sandra, como está se sentindo? Isso tudo? Tem um misto de sentimentos. Às vezes me dá uma vontade de ir até o meu pai e talvez me dobrar um pouquinho para ele. E, ao mesmo tempo, uma vontade de ir até minha mãe, mas com uma certa vergonha, como se eu tivesse sendo desonesta com o afeto dela, com a lealdade dela. Então, não tenho muita coragem, mas a vontade é de ir, né, até minha mãe e dar um abraço nela. E do meu pai, eu me inclinar um pouquinho diante dele, assim. Esse é os sentimentos que ficam em volta de mim depois dessas conversas todas. Certo. Atitude? Se sente paralisada, meio assim para baixo, triste, olhando para o chão, e a sensação de que eu estivesse sumindo, derretendo, e não existisse mais a atitude, entendeu? O elemento. Como se não existisse mais. Desistisse e sumido, desaparecido, a atitude. Claro. Tá. Então, Sandra, você quer fazer um movimento, então? Gostaria. Primeiro com meu pai. Certo. Nossa, uma vontade forte de chorar. Deu uma vontade de... Deu uma vontade de ajoelhar. Eu não sei dizer realmente qual é esse sentimento, mas é uma vontade de... Como se você tivesse corrido uma maratona, sabe? E você chega no fim extremamente exausto, sabe? Exaustão, eu sinto. Exaustão. Certo. Crisógona? Me deu vontade de me aproximar dos dois, de frente para os dois, fazer um movimento mais para o meio. E, ao mesmo tempo, como se fosse abraçar os dois, mas abraçar e me afastar, e que eu pudesse olhar também para a mãe. Certo. Já, tá? Fernando, Sandra? Se meu pai ajoelhar, eu ajoelho junto. Porque eu quero estar perto. Eu quero pedir perdão. Eu quero falar do meu coração, que eu nunca consegui. Fale. Eu sinto muito, pai. Foi muito difícil para mim. Eu sinto vontade de ajoelhar, mas eu não consigo falar. Eu só sinto vontade de ajoelhar. Como se fosse uma maratona no fim e você se ajoelhasse no chão. Sabe? O Glaucoma, como é que está se sentindo? Eu vendo essa cena dos dois próximos, ouvindo essas palavras, eu fiquei feliz. O sono passou, o mal-estar passou. Eu fiquei feliz. Parece que agora eu consigo enxergar o pai. Depois dessas palavras afetuosas. Ok.
Tem vontade de se aproximar, alguma coisa assim, ou tá bom aí? Para mim é indiferente, mas eu gostaria só de virar o boneco para olhar, ficar olhando a cena, né? Olhado para eles. Assim. Isso. Eu fico feliz assim, nessa posição. Perfeito. Vamos lá. Crisógona, você queria chegar mais perto, é isso? Isso. E veio também a palavra, por que não? Sentimento de abraço, vontade de abraçar. Mas agora eu quero ir para trás. Como se você desse um abraço neles primeiro. Isso. O que você sente, Fernando e Sandra? Eu aceito. Ok. Eu queria que você, agora, Fernando travou ali um pouquinho. Fernando? Isso. Eu queria que você olhasse para a Sandra agora. Falasse para a Sandra. Sandra, obrigado por me representar. Sandra, obrigado por me representar. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu. Eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Gratidão, muito obrigada por fazer parte Obrigado. do teu momento. Você agora, Fernando, está ali, tá? O boneco representa você, tá? E você... Aí eu quero que vocês vejam, tá, essa cena. Tá? Você está olhando para o seu pai. E a Crisógona, que essa mulher que foi... Deu 4 filhos para ele. Foi abandonada lá. Ela está aí e está abraçando vocês, tá? O seu pai e você. E ao mesmo tempo você está nessa cena, tá? Você está frente ao seu pai, ele está olhando para você. Tá? Então, assume aí o seu lugar, tá? Dentro desse campo agora. A mãe fala. Nessa interação entre pai e filho, o peso das minhas costas saiu, mas eu ainda tenho peso no peito. Eu não tenho mais raiva da Crisógona, mas eu tenho uma vontade muito grande de estar atrás do meu filho, protegendo ele. Também. Bem, a Crisógona quer se afastar um pouco, né? É isso? Assim? Mais para trás, João. Mais para trás. Mais pro lado ali do glaucoma. Para lateral. Não, mais para trás. Agora, vira de frente para a mãe. Assim? Aqui? Eu vejo você. Eu vejo você e falo, agora eu posso assumir o meu lugar. Eu vejo você e agora eu posso assumir o meu lugar. Eu não sou ameaça. O que a mãe sente e quer fazer? Ainda. Quando ela foi para lá, me deu um aperto no peito de novo, mas compreender deu uma leveza. Mas ainda assim eu quero estar perto do meu filho. Aqui? Aí. Atitude? Tá sem som, atitude. Desde a última vez que eu falei, a sensação de que eu derreti, como se eu tivesse evaporado a atitude nesse bonequinho, mas ela continuasse no campo, mas esse bonequinho não, esse bonequinho da atitude não, como se ela estivesse em outro lugar aí. Então, eu não estou mais no campo, esse bonequinho
entendeu? Eu queria que tirasse. Sim, você gostaria de sair do campo, isso? Isso, porque esse boneco mais a atitude não tá, mas embora o elemento, a atitude, mas em alguém que eu não sei onde é, entendeu? Entendi. Tá, pode tirar o bonequinho. Sim. Você tem... Você tem algum... Você tem uma vontade de sair, né? O bonequinho derreteu, mas não tá mais aí. Desde a última vez que eu falei. Ele evaporou, esse bonequinho foi derretendo, derretendo, sumiu. Só, embora eu não tô sabendo descrever, assim. A atitude, não o bonequinho, o material, tá aí, entendeu? Só que o bonequinho tem que sair, ele dissolveu, não existe mais. Não tá no campo. Entendi. Tá certo. Eu queria que ele virasse para o outro lado. A atitude? Não, eu queria que o boneco da Sandra, o Fernando, virasse para o outro lado. Olhasse para a mãe. Olhasse para a mãe. Tá. Fernando? Eu sinto que o que a Loreta falou faz sentido. Eu acho que a atitude sumiu mesmo. Ela tá aí, mas ela sumiu. Eu acho que um boneco separado não faz sentido. Sim. Perfeito. Mas isso mesmo. Qual o seu movimento? O que você quer fazer, Fernando? O que você sente agora? Eu entendo isso que vocês estão falando, tá? Para mim tá tudo bem. Tá compreensível e tá entendido, tá? Mim também. Momento certo, fiquem tranquilos, tá? Não tá ali, você sabe que não é o boneco que está representando a atitude, tá? Então, tudo bem. Tá? Desde o abraço, né, uma coisa que ficou e ainda permanece é como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu para eu vir parar aqui? Como é que eu estou nessa situação? Claro. Né? Mas você tem vontade de fazer algum movimento aí? Vontade de fazer um movimento... Eu sinto vontade de esperar um pouco antes de tomar uma atitude. Esperar um pouco antes de fazer algum movimento. Ok. Tá bom. A mãe, como sente? Vontade de abraçar ele. Certo. É isso. É como se tomar uma atitude na hora que você me perguntou fosse uma coisa errada. Eu não posso tomar uma atitude agora, porque senão eu vou estar fazendo alguma coisa errada. É essa sensação. Certo. E a sensação que eu tenho é de me afastar agora. Certo. Ela veio bem... A presença da mãe não foi boa aí. Bem forte, ela veio bem forte. Veio bem forte. A única coisa que eu pensei, por que você não vira e deixa eu ir? Sim. E o glaucoma, como sente? Eu tô tranquilo, João. Só olhando esse desenrolar aí. Apenas como observador. Sem nenhum sentimento, sem nada. Apenas observando. Tive um aperto no peito quando o pai falou que queria ir. Sim. Angelita, eu vou aguardar, tá? A hora que você conseguir abrir o seu som, você já fala aí. Tá. Olha só, Fernando, olha para o seu pai, tá? Então, primeiro olha para o pai. Tá certo? Qual a sensação que você tem olhando para o seu pai agora? Depois disso que aconteceu aqui. Por que ainda está aqui, né? Por quê? Por quê? Não passou da hora de ir embora? Isso, ok, ótimo. João. Pode falar. Eu tenho vontade de me aproximar. Tá bom. Só aguarde um pouquinho, tá? Só um pouquinho.
que o Fernando falou fez total sentido. Aham. Engraçado. Engraçado. Então fala para ele, então para de carregar o que é meu. Então para de carregar o também. Ele precisa sair daí, professor. Ele precisa se afastar agora. Né? Ele realmente precisa se afastar agora. Então, No caso, o pai, no caso, eu escolho me afastar totalmente de todos. É curioso, porque para onde eu me envolver, para dentro daí, eu vou estar perto de todos. Para onde eu me envolver. Eu precisava sair de perto de todos. sei, tá certo. O glaucoma, como tá aí? Tá olhando só ainda? Só olhando, senhor. Apenas olhando. Tá bom. Fernando, Sim, eu só queria que você ajudasse a deixar isso com seu pai, tá? como assim? Ele pode, Olha para o seu pai, sim. imagina você se ajoelhando na frente dele. Por quê? Sim, só É, imagina. é, é, Isso. Imagina você se ajoelhando na frente do seu pai, olhando de baixo, ajoelhado para ele, olhando para cima. E fala para ele, pai, é. Pai, você é meu pai. você é meu pai. Com todo o julgamento que eu possa ter, Com todo julgamento que eu possa ter, você é meu pai. você é meu pai. E se não fosse sua atitude, E se não fosse sua atitude, se você não tivesse deixado a crisógona se você não tivesse deixado a crisógona e deixado seus filhos, e deixado seus filhos, eu não existiria. eu não existiria. Então eu devo minha vida a você. Então eu devo minha vida a você. E eu honro você. E eu honro você. Tá? E nesse sentido, você abaixa e ajoelha mesmo com humildade, com atitude de humildade, a primeira atitude. Tá? Você olha para baixo com humildade, você incorpora e chama a atitude. Fala humildade, Humildade, atitude, né? No caso, a Loreta. Eu ainda preciso de você. eu ainda preciso de você. Eu preciso de Eu atitude. preciso de atitude. Então fala, pai, Pai, você é meu pai. você é meu pai. E do jeito que foi, você me deu a vida. E do jeito que foi, você me deu a vida. Eu tinha te excluído da minha vida. Eu tinha te excluído da minha vida. E isso pesou demais para mim. E isso pesou demais para mim. E eu fiquei carregando isso comigo. E eu fiquei carregando isso comigo. Fala atitude, eu preciso de você. Atitude, eu preciso de você. Atitude, como se sente? Ela não ouve. Sim. Olha para. Eu quero que você vá lá na atitude, tá? Tá. Fala para ela de frente. Fala atitude, eu preciso de você. Atitude, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu incluo você na minha vida. Eu incluo você na minha vida. Atitude. Você faz parte. Você faz parte da minha vida. Tem que falar para convencer essa atitude, viu? Você tem que ter força.
Você tem que ter força, porque ela está sem força nenhuma. Atitude, volta, aparece. Eu sei que, de alguma forma, teve várias situações que te minaram e te desanimaram, mas a vida ainda tem que continuar. A vida Fala. ainda tem que continuar. Fala, Volta. eu aceito meu pai. Eu aceito meu pai. E agradeço por tudo ter sido como foi. E agradeço por tudo ter sido como foi. Mesmo que foi difícil. Mesmo sendo difícil. Mas a atitude dele, errada como foi, Mas a atitude dele, errada como foi, me permitiu estar aqui. me permitiu estar aqui. Isso. Atitude, sente. Fico ofegante, a respiração funda e respirando, tentando respirar. É a sensação de como se estivesse sobrevivendo, né? Tendo vida, resgatando a vida, respirar para viver. E o pé direito, eu senti esquentar, como se estivesse querendo andar, entendeu? Maravilha. Como se estivesse ressuscitando a atitude. Bom. Você pode vir para cá? Eu estou olhando para ela e quero ficar perto dela. Ok. Vamos lá, só um instantinho, tá? Tá bom? É a relação do Fernando, tá? A mãe, como se sente? Agora, a maneira como foi posicionado ali me deixou melhor. Eu ainda tinha um certo peso, um aperto no peito. Melhorou da forma como está agora. E conforme ele falou com a atitude também, foi dando uma leveza, foi ajudando. Maravilha. Então, você pode falar para sua mãe, Fernando, fala, você é minha mãe. Você é minha mãe. Você sempre vai ser minha mãe. E fala, você é meu pai. Você é meu pai. Você sempre vai ser meu pai. Você sempre vai ser meu pai. Eu sei que foi difícil, mãe. Eu sei que foi difícil, mãe. Mas isso é a relação de vocês dois. Mas isso é a relação de vocês dois. E eu não sou o seu marido. E eu não sou o seu marido. Fala, eu não sou o seu marido. Eu não sou o seu marido. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. E preciso seguir o meu destino. E preciso seguir o meu destino. Isso. Eu vou colocar o glaucoma, tá? Que você estava carregando aqui. Tá? Vou deixar ele junto aqui do caso, né? Tudo bem, glaucoma? João, enquanto estava na outra posição ali, Uhum. eu estava olhando a cena e uma sensação de dispensável, ou seja, não tem por que eu estar ali. Sim, já é do passado, né? Já está lá. Exatamente. Aquilo que me incomodava não me incomoda mais, é como se não tivesse mais função dentro desse campo. Então, qualquer posição que estiver aí, para mim, é indiferente. Tá ótimo. Obrigado. Fala, você não precisa mais me carregar. Você não precisa mais me carregar. Okay? Agora, eu acho que você pode olhar para a atitude, e a atitude ela está querendo vir aqui, né? Não é isso? E o que a atitude quer aqui? Como se não fosse eu, como se a atitude estivesse no outro bonequinho preto, entendeu? Sim. Perfeito, tá junto, tá? É a atitude dele mesmo. De ir até ela. Isso. Aí você pode olhar para ela e falar, Crisógona,
Crisógono. Crisógono. Eu incluo você. Eu incluo você. Pode falar, Fernando, também, junto aí com a atitude, tá? É a sua atitude, está falando junto. Segue ela. Crisógono, eu incluo você. Sinto muito que você foi excluída. Sinto muito que você foi Sinto excluída. muito porque você foi excluída. Mas você foi importante. Mas você foi importante. Mas você foi importante. E você me deu 4 irmãos. E você me deu 4 irmãos. E você me deu 4 irmãos. E eu não tenho atitude. E eu não tenho atitude. E eu não tenho atitude. E isso está impactando a minha vida. Isso está impactando a minha vida. Impactando a minha vida. Perfeito. A atitude agora deixa o Fernando comigo sozinho, tá? Você quer falar antes? Pode falar. A atitude falou tudo isso, se sentindo muito feliz, leve, alegre. Opa, uma nova atitude, né? Ficou feliz. Então fala para ele, fala, Fernando, você pode fazer isso com alegria. Fernando, você pode fazer isso com alegria. E você, Obrigado. E você vai ser incluído. E você vai ser incluído. Não tenha mais medo. Não tenha mais medo. Aí Fernando olha para Crisógono e fala, eu sempre quis. Eu sempre quis tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Mas estava por demais preso ao meu pai. Mas estava por demais preso ao meu pai. E leal à minha mãe. E leal à minha mãe. Eu não queria trair minha mãe. Eu não queria trair a minha mãe. Mas agora eu sei que isso não tem nada a ver. Mas agora eu sei que isso não tem nada a ver. Aceitar essa família que eu tenho. Aceitar essa família que eu tenho. Não é traição. Não é traição. Faz sentido isso para você? Quase. É que eu tenho um posicionamento meu mesmo com relação a quase todo mundo ali. A gente, apesar da gente não se falar, não quer dizer que a gente não teve contato no decorrer do tempo. E esse contato me fez entender que melhor eu estar no meu canto, sozinho e sem contato. Melhor eu estar sem contato. Claro. Então olha agora para isso e fala, vocês são minha família. Vocês são minha família. E vocês são meus irmãos. E vocês são meus irmãos. Eu incluo vocês no meu coração. Eu incluo vocês no meu coração. E essa mulher que um dia meu pai amou. E essa mulher que um dia meu pai amou. Também pode ser incluída no meu coração. Também pode ser incluída no meu coração. E é isso, Fernando. As atitudes, não é? Sandra, você que representa o Fernando, que está se sentindo, você está feliz. Nossa, cada detalhe fez todo sentido. Era tudo que estava aqui confuso no meu coração, na minha cabeça, mas assim, ó, foi tudo para o lugar. Maravilha. Era exatamente o que estava faltando. É ter consciência sobre essa realidade tão importante. Perfeito. Muito bem. Constelamos a sua atitude, Fernando. Tá? Várias coisas aconteceram aqui, tá? Muitas situações, né, foram trabalhadas nesse momento. E algumas coisas, na constelação, elas passam a fazer sentido justamente nas mudanças que a gente tem. A aceitação de algumas coisas, a atitude aqui foi um termômetro de como, né, a gente tinha algumas confusões, algumas coisas em relação a isso. E eu quero agradecer muito a você
tá, Fernando? Por Sim. permitir que a gente participasse desse momento da sua vida, tá? É um momento, tá? É um primeiro movimento, mas eu achei que foi muito profundo, muito forte, tá? E as coisas só podem ser o que acontecer na sua vida, né? O que você sentia a partir disso, o que você sentiu internamente. A Sandra, ela está meio como o seu alter ego, né? Então, se ela está bem, né? Se ela está se sentindo bem, que é um bom movimento. E agora, óbvio, o que eu do Clube de Constelação é justamente a gente poder acompanhar, né, essa situação e poder fazer as transformações lá nas outras atitudes que precisam acontecer. E aí eu tenho... A gente levantou a mão, pode falar, querido? Vem a palavra, João. Eu vejo você. Eu vejo vocês. Que ótimo, né? Mas pode falar assim, ó, eu estava excluída. Eu estava excluída. Estava exigindo o meu lugar. Estava exigindo o meu lugar. Agora eu me sinto incluída. Agora eu me sinto incluída. Perfeito. Tá, e você pode sair do papel agora, tá, Angelita? Tá bom? Muito obrigado, tá? Por ter participado. Espero que isso tenha feito benefício para você, que possa ter feito sentido. Tá certo? Sandra, obrigado por você ter participado, tá? Ok. Nanda, você pode sair do papel, tá? À vontade. Kleber, muito obrigado por ter participado. Você pode sair do papel. Andrei, como se sente? Está sendo bem interessante. Eu estou aprendendo ultimamente muito de constelação familiar, enfim, da convivência que a gente anda tendo, professor, e cada vez vai chegando muito certa então está sendo cada vez mais positivo a experiência, sabe? Eu, na verdade, tenho bastante vontade de participar de outras. Vamos ver. Maravilha, que bom, que bom. Quem mais estava participando? Loreta, tá? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Loreto. Obrigado, Nanda. Gratidão. Perfeito. E eu quero agradecer a todos a participação. Está aberto o convite, tá o link aí, né? Para você poder fazer parte desse clube, poder estar conosco, participar das constelações, ser constelado também, né? Todos vocês. E também uma vantagem, tá? Quem se inscreveu hoje, quem fizer sua inscrição ainda hoje, vai ter a possibilidade de ter uma sessão comigo, tá? Individual, tá? Onde a gente vai olhar aí com carinho a sua situação e vamos poder, depois, no Clube de Constelação, você com a gente. Eu gostaria que agora fique à vontade, tá? Fernando, fique à vontade para falar como você está, tá? Como você se sentiu. A constelação do campo, né? Então, acho que foi benéfico para muitas pessoas aí. E eu gostaria que vocês, quem quiser falar, tá aqui em cima para falar, participou ou não da constelação, tá aqui. Fernanda, espero que você tenha gostado, Fernanda. Parece que você falou que adorou, né? Como é que foi? João, tem alguém com áudio aberto, está com bastante ruído. Isso. Vamos lá ver. Fechou lá, Fernanda. Pode falar, Fernanda. Abra o seu som, Fernanda. Não consigo abrir o áudio. Alguém ajuda, Fernanda, aí tem no celular, eu não sei como é que funciona. Ela está ali querendo falar, mas não consegue. No celular deve ter um microfonezinho em algum lugar aí, gente. Tem um microfonezinho. Toca na tela. Oi. Fala. Gente, passei vergonha aqui agora, mas tudo bem. Falta de costume. Eu adorei, eu não entendi o que significava a constelação. A Loreta que tinha comentado comigo que tinha feito, que era bacana e tal. Mas eu gostei muito e tô ansiosa para fazer também. Quero muito. Achei bacana. Maravilha. Entra no link aí, vê direitinho as condições, tá? E venha fazer parte, sabe? Aqui está aberto aí para você, né? Para você estar aqui no Clube de Constelação, para você constelar, trabalhar suas crenças, trabalhar aí as emoções também, né? E ter uma vida, né? A gente começar a transformar a nossa vida para melhor, né? Começar Sim. a
ter prosperidade, principalmente, né? A ter saúde, o amor, né? Também, né? Tá? Ter as relações aí são importantes, e você é muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, obrigada. Bom, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Márcia, você abriu para falar, Márcia? Oi, boa noite. Gostei. Participei aqui, dormindo aqui, sem força. Eu estava fazendo parte de alguma coisa. Representei. Sim. Mas agora estou bem. Eu acho que eu estava lá junto com a Atitude, que estava bem distante. Mas foi muito bom. Gratidão. Obrigado, Fernando, por participar. Maravilha. Quem Um mais? abraço, professor. Ô, Márcia, obrigado, minha irmãzinha querida. Fala, Fernando. Eu estava só agradecendo ela. Ela falou, obrigado, Sim. Joinha. E aí, Fernando? Fale o que você quiser falar, tá? Sua primeira participação aqui no clube, né? Com a gente. Minha primeira participação, minha primeira constelação, minha primeira... Tudo, né? Meu primeiro tudo. Tudo. Gente, assim, eu acho que a dinâmica, eu pude ver muito da história na dinâmica, teve algumas partes específicas, mas assim, bem pontuais que divergiram bastante, né? E eu acho que o principal ponto que eu me dei conta eu olho para o meu passado, eu agradeço. Não, mas, Quer ó, dizer, vamos agradeço. Pera um pouquinho, Fernando. Não precisa, tá? Eu vou te explicar por quê, tá? Na constelação, cadê você? Tô aqui. Calma, não. Vou te explicar um pouquinho. Na constelação, a gente tem consciência de algumas coisas e não tem consciência de outras, tá? Então, tem coisas... na constelação, o que mais importa é o que não bate. Tá? Porque é isso que está... a parte que não bate, que a gente não percebe, é o que a gente acha, né? Que na nossa consciência isso diverge, isso deve ter um bom olhar. Mas eu vou te explicar. Se você for explicar para a gente aqui, você vai intelectualizar e aí não funciona a constelação, tá? Porque você vai explicar ou justificar para a gente algumas coisas, tentar fazer. Para cada um é uma experiência diferente. Então, não é porque não possa, ou que isso tenha algo de errado, mas porque cada pessoa tem uma experiência própria, né, dentro da constelação. E aí, a gente não comenta a constelação do outro, por exemplo, né, depois que acaba. Tá? É uma coisa que a gente tem como regra, é não comentar. Ou seja, dentro do clube, a gente não comenta as constelações que acontecem, porque é de cada pessoa. Tá? E aí é bom você ficar internalizado, porque se você for comentar e falar, você começa a intelectualizar e buscar algumas justificativas. E esse momento, a constelação, ela não é momentânea, tá? Vai ter alguns desdobramentos aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua forma, em algumas coisas que vão vir e você vai refletir depois. É melhor não intelectualizar, tá? Eu te agradeço a compreensão por isso, tá? Tá bom? É só compreender isso, porque não é necessário. E, às vezes, a gente sente necessidade. No clube não há julgamento, cada um tem sua história, e a gente honra e respeita a história de cada um. Tá certo? Tá? Então, obrigado por você já ter partilhado, poxa, essa história, né? Que não é melhor nem pior do que nenhuma das outras, né? Cada um de nós, tá? Cada família tem suas histórias. E a gente respeita muito isso, e eu agradeço muito por você ter permitido a gente participar um pouquinho da sua história, tá? E o objetivo nunca é a gente resolver o problema, tá? Resolver um problema, não. É ampliar a consciência para que você possa olhar as atitudes, né? E aí foi muito forte a questão da chamada que você deu. Então, quando a gente coloca uma solução, a gente tem que olhar para qual solução a gente estava pedindo para isso, tá? Então, aí é a questão, só pensar um pouco na questão das atitudes. O que faz sentido, o que não faz sentido, e aí você vai ter uma resposta, tá? Então, quero te agradecer. Eu falei para você falar, né? Eu entendi que você achou que era isso, né? Mas... é isso.
Bem não, isso. a constelação terminou aqui, encerrou a constelação. Tá bom, gente? É isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Angelita, como é que você está aí? Foi Foi bem primeira vez? gratificante. Ah, que bom, bem gratificante. Foi a primeira vez que você participou de constelação? Não, já tinha feito. Não, eu já tinha constelado 2 vezes já. Que bacana. Isso é bem bacana, bem... Nossa, abre bastante consciência, né? E poder contribuir é muito bom. A Rosinei que está falando aí, né? Foi muito lindo esse momento, tomar consciência. Faz toda a diferença nesse processo magnífico, que bacana. Lá do YouTube, né? Que bom, gente. Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Se alguém tiver alguma coisa que gostaria muito de falar, levanta a mão e fala, tá? Se ninguém tiver mais o que falar, a gente vai encerrar por hoje. Alessandra, fala, por favor, à vontade. Eu serei bem breve, mas eu quero agradecer a Fernando, porque ele trouxe uma questão que eu tenho trabalhado em mim, e foi bom porque eu consegui observar outros pontos que eu ainda não observava. Por exemplo, meu pai teve um primeiro relacionamento, não é a mesma história, mas é o mesmo contexto. E em outras constelações que eu venho trazendo aqui no clube, e meus colegas do clube também já sabem, eu também sou caçula, e eu consegui olhar para a primeira esposa do meu pai de uma outra forma, então foi muito importante. Muito obrigada, viu, Fernando? Ah, que lindo aí. Bacana. Mas valeu a pena, né? Ó, que bom. Valeu a pena. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Não quer falar alguma coisa? Podemos. Ah, o Fernando está dando um joinha lá. Tudo bem. Bem, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela essa participação linda. Fernando, muito obrigada. Vai ter foto? A foto, vai lá. Ah, é verdade, é foto. Abram a câmera só um minutinho para a gente tirar a foto. Né? O pessoal já está de touca, já foi todo mundo dormir. Ó. Já foi a Nancy, a Cíntia, a Maria Inês. Eu vou tirar a foto, tá? Eu tirei a foto aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Muito grande para todos. Valeu, João. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.